Presidentes da República. Este vai ser o assunto de hoje, que faz parte de uma playlist de História Econômica do Brasil. História Econômica do Brasil, que é um conteúdo que eu acabei de começar a gravar aqui no canal, e é um conteúdo extremamente importante numa faculdade de economia, um dos grandes eixos, que é o eixo de história, história do pensamento econômico, história econômica geral, história econômica do Brasil, história de formação da economia do Brasil, enfim, são muitas disciplinas que compõem esse eixo sobre história, né? História econômica. E aí o livro-texto que eu estou utilizando, eu vou deixar a ordem do progresso, eu vou deixar aqui o link aqui na descrição, caso você tenha interesse, e vamos então verificar, porque o primeiro conteúdo que esse livro traz é uma relação de presidentes da República, presidentes do Conselho de Ministros e ministros da Fazenda e ministros do Planejamento. Por que é interessante, você que gosta ou tem curiosidade, né, sobre economia, é muito importante que você saiba minimamente, ou pelo menos alguns dos maiores ou dos principais presidentes da República, porque esses caras, eles são com certeza os que mais impactam na economia de um país. É por meio das decisões que eles apoiam ou que eles assinam embaixo é que as coisas mudam economicamente na história de um país. E no Brasil não foi diferente. Então, eu vou aqui mencionar agora cada um desses presidentes da República, lembrando que este livro que eu estou utilizando, o livro texto base, ele começa a contar a história da econômica do Brasil a partir da República, 1889. Então vamos lá. Os presidentes, eu vou falar as datas. Já os presidentes do Conselho de Ministros não falarei as datas, somente os nomes. E os ministros da Fazenda e ministros do Planejamento eu também não falarei as datas, somente os nomes. Primeiro presidente, então, Manuel Deodoro da Fonseca, 1889-1891. Segundo, Manuel Deodoro da Fonseca a gente conhece como Marechal, que é o título dele militar, né? Floriano Vieira Peixoto, de 1891 a 1894, esse foi o segundo. Prudente José de Moraes Barros, de 1894 a 1898. Manuel Ferraz de Campos Sales, o famoso Campos Sales, 1898 a 1902, então esse já é o quarto presidente da República. Francisco de Paula Rodrigues Alves, o famoso Rodrigues Alves, o quinto presidente, 1902 a 1906. O sexto presidente, Afonso Augusto Moreira Pena, ou Afonso Pena, né? Que aqui próximo de Curitiba, inclusive, tem um aeroporto com esse nome, Afonso Pena, 1906-1909. O sétimo presidente, Nilo Procópio Peçanha, ou o famoso Nilo Peçanha, 1909-1910. Hermes Rodrigues da Fonseca, o oitavo presidente. Vamos ver, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, Nilo Procópio Peçanha, 1909-1910, é o nono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora é o sétimo, né? Agora o oitavo, Hermes Rodrigues da Fonseca, o famoso Hermes da Fonseca, oitavo presidente, 1910-1914. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou até anotar para eu não me perder aqui. Oitavo, né? Agora vamos para o nono presidente, Venceslau Braz Pereira Gomes. Venceslau Braz, 1914-1918. O décimo, Delfim Moreira da Costa Ribeiro, 1918-1919. O 11º, Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, 1919-1922. 12º, Arthur da Silva Bernardes, 1922-1926. 13º, Washington Luiz Pereira de Souza, 1926-1930. 14º, Generais Augusto Tasso Fragoso, João de Deus Mena Barreto e Almirante José Isaías de Noronha, ou seja, 1930, dentro do próprio ano de 1930. 15º presidente, José Isaías de Noronha, ou melhor, não, esse faz parte do... Não, esse é o Almirante José, 15º presidente, pula, esse já foi. 15º presidente, Getúlio Dornelles Vargas, 1930 a 1945. 16º, José Linhares, 1945-1946. 17º, Eurico Gaspar Dutra, que foi um cara muito importante para a economia do Brasil,
1946, 1951. 18º, Getúlio Dornelles Vargas, 1951, 1954. Vamos ver se até aqui eu acertei a conta. Eu falei que ele é o 18º presidente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Eu falei quantos? Acho que eu errei a conta, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Não tá certo, 15, 16, 17, 18, 19. Então aqui na verdade já é o 19º presidente. Bom, essa ordem também, se eu estiver errado, tudo bem. O importante é a gente saber os nomes básicos deles, porque as políticas econômicas que nós tivemos no Brasil, elas têm muita relação com os presidentes e seus partidos. Próximo presidente, vou parar de falar o número para parar de errar o número, né? Próximo presidente, João Café Filho, de 1954 a 1955, Carlos Coimbra da Luz, próximo, 55 a 55 anos apenas, Nereu de Oliveira Ramos, de 55 a 56, Juscelino Kubitschek de Oliveira, outro grande presidente para a economia, 56 a 61, Jânio da Silva Quadros, apenas no ano de 61, Pascoal Ranieri Mazzilli, 61 a 61, onde eu parei? João Belchior Marques Goulart, 61 a 64, Pascoal Ranieri Mazzilli voltou, 64 a 64, Humberto de Alencar Castelo Branco, 64 a 67, já no período militar, Arthur da Costa e Silva, 67 a 69, Arthur da Costa e Silva, beleza, General Aurélio de Lira Tavares, Almirante Augusto Rama Radmacher Grunenwald e Brigadeiro Márcio de Souza e Melo, 69, apenas no 69, né? Emílio Garrastazu, olha só, nem sei. Emílio Garrastazu Médici, 69 a 74, Ernesto Geisel, 74 a 79, João Batista de Oliveira Figueiredo, 79 a 85, e José Sarney é o último que eu tenho nesta versão do livro de 85 em diante, porque o período que eles trazem nesse livro que eu estou começando a playlist é de 1889 em diante, mas esta edição vai até 1989, por isso 100 anos de república. Bom, os ministros do Conselho de Ministros, os presidentes do Conselho de Ministros, apenas vou citar, foram 3 nesse período. Tancredo de Almeida Neves, Francisco de Paula Brochado da Rocha e Hermes Lima. Agora os ministros da Fazenda, muito importante ter essa noção de quem foram eles. Foram muitos, na verdade, mas eu vou citar todos eles aqui sem a data dessa vez. Rui Barbosa, Tristão de Alencar Araripe, Henrique Pereira de Lucena, Francisco de Paula Rodrigues Alves, Inocêncio Cerzedelo Correia, Felisbelo Firmo de Oliveira Freire, Alexandre Cassiano do Nascimento, Francisco de Paula Rodrigues Alves, Bernardino José Campos, Joaquim Duarte Murtinho, Sabino Alves Barroso Júnior, José Leopoldo de Bulhões Jardim, David Moretzon Campista, José Leopoldo de Bulhões Jardim, Francisco Antônio de Sales, Rivadavia da Cunha Correia, Sabino Alves Barroso Júnior, João Pandia Calógeras, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Amaro Cavalcante, João Ribeiro de Oliveira e Souza, Homero Batista, Rafael de Abreu Sampaio Vidal, Aníbal Freire da Fonseca, Getúlio Dornelles Vargas. Olha só, Getúlio Vargas foi ministro da Fazenda também. Ministro da Fazenda é o ministro da Economia. Ele foi ministro da Fazenda de 26 a 28. Francisco Chaves de Oliveira Botelho, Agenor de Roure, José Maria Whittaker, Oswaldo Aranha também foi ministro da Fazenda. Arthur de Souza Costa, José Pires do Rio, Gastão Vidigal, Pedro Luiz Correia e Castro, Manuel Guilherme da Silva Silveira Filho, Horácio Laffer, Oswaldo Aranha novamente, Eugênio Gouldin, José Maria Whittaker de novo, Mário Câmara, José Maria Alckmin, Lucas Lopes, Sebastião Paes de Almeida, Clemente Mariane Bittencourt, Walter Moreira Salles, Miguel Calmon de Dupin Almeida Sobrinho, Francisco Clementino de Santiago Dantas, Carlos Alberto de Carvalho Pinto, Ney Galvão, Otávio Gouveia de Bulhões, Antônio Delfim Neto, importante, ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, outro importante também, Carlos Richbiter, Hermane Galvez, Francisco Dornelles, Dilson Funaro, Luiz Carlos Bresser Pereira, tem até um plano econômico, né, de solução econômica com esse nome, Plano Bresser, Maílson da Nóbrega, é o último que ele coloca aqui em 87, lembrando, este livro de 1889, 1989.
E para finalizar o vídeo de hoje, ministros do planejamento, que foram poucos nesse período. Celso Furtado, autor deste livro, o texto básico que eu estou utilizando, inclusive, 63, ele foi ministro do planejamento. Roberto de Oliveira Campos, Hélio Beltrão, João Paulo dos Reis Veloso, Mário Henrique Simonsen, Antônio Delfim Neto, João Sayad, Aníbal Teixeira e João Batista de Abreu, até 1988. Bom, sei que são muitos nomes, mas eu acho interessante a gente ter essa básica noção de quem são, né? Porque, por exemplo, Getúlio Vargas, eu nem sabia que ele tinha sido ministro da Fazenda, para você ter uma ideia. E o próprio Celso Furtado, autor deste livro, o texto que eu estou utilizando, ele foi ministro do Planejamento. Então agora eu vou considerar com certeza mais importante os textos que ele traz no livro dele, porque ele foi um ministro do Planejamento de 63, por pouco tempo, por 7 meses, mas já é o suficiente para ter uma ideia legal, né? Fico por aqui. No próximo vídeo, então, nós vamos continuar essa playlist de História Econômica do Brasil, e o livro ele vai trazer cada um dos acontecimentos econômicos dentro dos governos de cada um desses presidentes ou dos principais deles. Valeu, até semana que vem. E hoje eu tive que improvisar aqui, ó. Estou completamente fora do meu habitat natural, que é a biblioteca. Inclusive estou sem os livros, né? Então eu tive que tirar uma foto e trazer, porque eu não queria passar a semana em branco. Nós estamos na semana de carnaval, é por isso que eu estou sem... Hoje eu estou fora da biblioteca.